Bom, pessoal, estamos aqui então para gravar um pequeno vídeo aqui sobre o cinema na escola hoje, né? Então, eu queria já desde já convidar todo mundo, né, e dizer que esse filme é muito importante, vai ser muito interessante para a questão filosófica da coisa, né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos dois filósofos que a gente pode fazer essa relação, né, com o filme. Então, um deles seria, né, o Heidegger, que ele já levantou esse questionamento sobre a questão do ser, né, o que seria o ser, dá as primeiras bases para o existencialismo, né, o que seria o existencialismo, né, filósofos que discutem a questão da existência, né, do ser humano. Ele vai trazer análises muito importantes. Essas análises já estão presentes no livro de vocês, né, no livro de filosofia, a partir da página 309. E eu particularmente gosto muito do existencialismo, e o Heidegger e o Sartre são os meus preferidos, né, juntamente com o Nietzsche, é claro, mas eles vão trazer discussões muito profícuas, né, no campo da filosofia. Ele vai trazer então essas análises sobre a questão do ser. Então essa questão do ser ele vai dividir em duas partes: o ente e o ser. O ser é a essência e o ente é o que esse ser se tornará. Então essas duas partes separadas pelo Heidegger fazem com que o ser e o ente compõem o ser humano, mas que essa composição passa pela trajetória do tempo. O tempo define o ser humano. Então, como eu já havia falado, o ente é no que se forma o ser humano. E o ser é uma espécie da essência desse ser. É como se você fosse dizer: o ser é a identidade do ente, porque o que conta é no que esse ente se transformará. Por isso que ele vai fazer essa relação entre ser e tempo, porque dentro do tempo é que vai existir a ideia da construção do ente, formando o ser humano. Então, na primeira parte, ele vai dizer: nós nascemos, nós passamos a existir, mas nós passamos a existir dentro de um mundo, dentro de um mundo já construído por outras pessoas, cheio de regras, cheio de normas, de uma moral, mas que a gente tem pouca decisão sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, porque as nossas ações já estão pré-definidas. Então, no segundo passo, ele vai dizer o seguinte: como que se dá o desenvolvimento da nossa existência. O desenvolvimento da nossa existência é baseado na construção de um projeto. O que eu quero para a minha vida, até a nossa fase de infância e adolescência, a gente entra num processo de crise, uma crise existencial, porque a gente percebe as contradições desse mundo. E juntamente com isso, a gente desenvolve a tal da rebeldia, não aceitando essas contradições. Só que com o decorrer do tempo, a gente vai se enquadrando nesses padrões. Porque todo mundo faz e todo mundo cobra que todo mundo faça dessa forma. E aí, por último, então, o Heidegger ele vai dizer o seguinte: nesse processo
de existir num mundo no qual eu não pedi para existir, eu me formo enquanto ser humano, enquanto natureza humana, mas que eu vou sendo definido ao longo do tempo pelas exigências de uma sociedade que já tem os seus padrões, que uma sociedade que já está pré-estabelecida. Passando essas duas fases, na última fase, então, o Heidegger vai dizer o seguinte: acontece a completa destruição do eu. Por quê? Porque você já não é mais você. Você já é aquilo que os outros querem que você seja. E aí ele conclui então dizendo o ser e o tempo. Nós somos um ser no tempo. Nós podemos ter uma essência humana, mas essa essência humana ela é definida de acordo com cada tempo. O meu jeito de ser, o meu modo de ser, só pode ser definida no meu tempo, no meu contexto. Como que eu vou ser moldado de acordo com as experiências que eu vivencio na minha própria, no meu próprio tempo de existência. Por isso eu sou definido de acordo com o tempo. E aí a obra se resume, o ser e o tempo.